que fazes, faze-o depressa. Olá, queridos amigos da Casa Espírita de Socorro, Irmã Lucy, na cidade de Olinda, Pernambuco. Uma grande alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Cláudia Gellerter, sou palestrante espírita, estou falando aqui de baixo, na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, e peço esse primeiro momento que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine para que possamos refletir com uma profundidade, com a profundidade possível, acerca desse tema que me designaram falar. Eu sou muito grata, justamente porque a personalidade de Judas, me é muito cara, é um espírito muito querido ao meu coração. E eu vou explicar ao longo desse nosso encontro por quê. Vamos falar sobre Judas Iscariotes, então, na visão espírita. Primeiro, eu quero refletir com vocês sobre a questão dos símbolos, dos arquétipos. O que é isso? Quando nós pensamos na palavra mãe, eu falo aqui para vocês a palavra mãe, o que é que vem à nossa mente? Bom, para mim vem colo, nutrição, proteção, carinho, vem, não é? Coisas muito boas. Quando eu penso mãe, vida. Quando eu penso em Cristo, Jesus, penso também, vem junto com esse nome, é um nome fortíssimo, não é Jesus? Quando eu penso nesse nome, me vem luz, paz, harmonia, equilíbrio, guiança, discernimento, lucidez, tudo isso, não é? Acredito para vocês também. A isso nós chamamos arquétipo, né? São as ideias que vêm a partir, de uma imagem, de um nome. Quando eu penso em Maria Madalena, me vem muitas coisas boas, mas no senso comum, de maneira geral, as pessoas pensam a prostituta, redimida, arrependida, não é? Maria Madalena arrependida, a obsidiada. É curioso que quando nós estudamos mais profundamente algumas personalidades, nós vamos percebendo que muito do que tem também no senso comum nem sempre corresponde à realidade, daquilo que aquele espírito trouxe e nos ensinou enquanto esteve aqui na Terra. Muito bem, e quando nós pensamos em Judas, quando eu falo a palavra Judas, o nome Judas Iscariotes, para a maior parte das pessoas, dentro desse senso comum, como falei, vem a ideia de traição, a ideia de covardia, não é? De ganância. Pois muito bem, é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Na visão espírita, isso muda bastante de figura, não é? Precisamos usar da racionalidade que Kardec nos pede, usemos. Em vez de ficarmos apenas de maneira inconsciente projetando as nossas sombras em determinados personagens, não é? Criando inclusive bonecos e malhando, não é? Ateando fogo. Isso nada mais são do que projeções do nosso inconsciente mais sombrio. Então, nós como espíritas somos convidados a irmos além dessa casca, além dessa ideia superficial das coisas, das pessoas, não é? Dos conceitos. Por certo, já sabemos, a começar pelo Livro dos Espíritos, que Jesus é o melhor e maior modelo moral, modelo humano, não é? Que nos foi ofertado até hoje. Então entendemos que é um espírito crístico, espírito crístico, a palavra Cristo, que no grego significa ungido de Deus, aqui se corresponde com a palavra Messias ou Mashiach em hebraico, não é? Que significa
na sua raiz, o ungido de Deus, ou seja, aquele que foi abençoado, purificado por Deus. Se Jesus é, de fato, esse espírito puro, extremamente sábio, tamanha a sua sabedoria, que ele manipulava, não é? Todos os recursos do nosso orbe, criando curas, ressuscitando pessoas. Ele trazia todos os recursos da filosofia, da psicologia, da medicina. Então, Jesus ofereceu-nos muito daquilo que a gente sequer consegue compreender muito bem 20 séculos depois. Então, precisamos olhar para tudo isso com um olhar realista e também com uma certa humildade, não é? A ponto de entendermos a grandeza de Jesus, o seu tamanho, não é? E todo o seu amor e sabedoria. E, obviamente, não podemos imaginar que ele foi enganado, não é? Ele errou na escolha dos 12 discípulos, acertou alguns, outro ele errou porque acabou sendo traído, ele não sabia muito bem, não é? É até infantil da nossa parte imaginarmos isso. Então, o convite aqui neste momento é questionarmos um pouco esse arquétipo de Judas Iscariotes como o traidor, o malvado, o orgulhoso, não, o avarento, o ganancioso, seja lá como for, e podemos percebê-lo talvez num outro lugar. É esse o nosso convite. Então, para entendermos Judas, para entendermos essa história, é preciso também analisemos um pouco aquele tempo, né, sócio-histórico. Primeiro que, até hoje, não é, os judeus, eles aguardam a vinda do Messias, o Messias que foi profetizado nas antigas escrituras. E naquele tempo não era diferente, já se aguardava a vinda de um Messias, ou seja, de um espírito puro enviado de Deus, como já expliquei. E aqueles homens, imaginemos aqueles homens, aquelas mulheres convivendo com Cristo por pelo menos 3 anos, não é? Talvez tenham ficado até mais tempo com ele, um pouco menos, eu não sei ao certo, nós não sabemos, mas imaginemos este número. 3 anos. 3 anos aprendendo tantas coisas, ouvindo histórias magníficas, preces especialíssimas, não é? Transfiguração, curas de cegos, cura de leprosos, cura de paralíticos, cura de obsediados, bênçãos, palavras com a firmeza necessária junto aos doutores da lei. Imaginemos estes homens convivendo com Jesus. Com toda certeza, todos eles, não é, foram construindo em seus corações a certeza de que Jesus era o Messias. Só que o Messias das antigas escrituras, esse homem, porque o Messias era esperado sim na figura humana, nascido de homem e mulher, não é? Ungido de Deus. E ele viria para libertar, dentre outras coisas, libertar os judeus, não é, do jugo, daquela opressão que eles sofriam naquele momento dos romanos. Mas os judeus já foram invadidos, né, Israel já tinha sido invadida, a Judéia, por muitos outros povos. Quando cheguei a visitar Jerusalém, eu vi lá, né, aquela cidade já foi destruída e reconstruída 38 vezes. Então dá para a gente imaginar quantos povos vinham, derrubavam, aí depois eles iam, reconstruíam, aí vem outro, derruba tudo de novo, eles reconstruíam. Então a vinda do Messias, né, para eles, claro que era e é algo muito importante, mais ainda naquele tempo, um tempo de muitas dificuldades. O Messias não só faria isso, não é? Ele reconstruiria o primeiro templo, né, que é o templo de Salomão, que na época do Cristo existia sim o grande templo, mas não o templo
o primeiro que foi construído pelo rei Salomão. Existia um templo que foi reconstruído, né, com a ajuda dos romanos, já não era mais o original. Então, esse Messias viria para isso, viria para reunir todos os judeus que estivessem fora daquela localidade, ia fazer uma união, trazer uma união forte daquele povo, enfim, vários itens, né, eram aguardados aí através dessa personalidade. Então, esses homens convivendo com Cristo, daria para a gente imaginar, não é? Eu acredito assim, que eles entendiam Jesus como, de fato, o Messias. E cada qual ali com as suas limitações, como nós temos as nossas. Até hoje temos muitas limitações para compreender, né? E muitos de nós temos, sim, uma ânsia, não é? Uma pressa de sermos salvos, de que a verdade venha à tona e todos percebam, não é, que o amor é o melhor caminho, que a paz é o ideal, que a harmonia é possível, seja construída nas relações. Todos nós ansiamos com isso. Porém, muitos, ou se não a maioria de nós, né, temos dificuldade para experienciar essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade. Então, queremos um Salvador externo, queremos que aconteça algo de fora para dentro, que venha um Messias, que venha um Salvador, né, que nos livre de nós mesmos, das nossas dificuldades, né, mundanas. Não é assim. Então, Jesus vem como Messias, sim, mas ele propõe que o reino está dentro de nós, que a boa nova, o evangelho, não é? Nada mais é do que uma nova proposta, né? uma nova interpretação daquilo que vinha ali, que estava escrito. Ele vai dizer, meu reino não é deste mundo. Ele vai dizer, não é, que para que a paz aconteça, ela tem que estar em cada coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e que a gente precisaria ainda conhecer muito da verdade para que de fato ela pudesse nos libertar. Jesus foi contando, e aquilo que era possível nós depreendermos naquele momento, assim foi. Assim foi com aqueles homens também. Então, sobre isso eu quero falar um pouquinho de psicologia, um pouquinho mais, não é? Tem um teórico que eu gosto muito, um psicólogo russo. Ele morreu há mais de 70 anos já, e a teoria dele segue aí sendo estudada e comentada, né, nas academias. O nome dele é Lev Vygotsky. Vygotsky propôs, dentre outras coisas, ele se debruçou muito sobre a questão do desenvolvimento intelectual da criança. E ele, na sua teoria, ele propõe o socio-interacionismo. Então, ele vai dizer que muito do que nós aprendemos, né, da maneira como nós nos desenvolvemos, isso só se dá em relação social. Então, se Piaget, que é um outro teórico, falava que dava um enfoque maior para as próprias capacidades, né, Vygotsky já vai dizer que na relação com os outros é que temos maiores possibilidades ou menores possibilidades de nos desenvolvermos. E nesta teoria, ele vai falar da zona proximal de aprendizagem. Zona proximal de aprendizagem é o seguinte. Vou aqui com as mãos tentando, né, que a gente não tem o PowerPoint aqui para mostrar, mas talvez fique fácil para vocês compreenderem. Zona proximal de aprendizagem é assim. Nós, enquanto vou falar de uma criança, então, a criança já sabe os números, não é? Todos, ela já sabe somar. Então, depois que ela consegue somar, então já está na zona proximal de aprendizagem dela, com a ajuda de um adulto, aprender a subtrair, por exemplo, não é? Então, agora já dá para subtrair também. E aí, de repente, ela consegue subtrair sozinha. Então, aquilo que estava na zona proximal de aprendizagem entrou na zona real de aprendizagem. Ela, de fato, já aprendeu e ela já consegue fazer a subtração sozinha, mas não consegue multiplicar ainda. Quando um adulto vem e ajuda essa criança, ela então, com a ajuda de um adulto, ela consegue multiplicar. Isso está na zona proximal de aprendizagem. De repente, ela consegue fazer sozinha. Aí é uma aprendizagem real. Assim também, não é, podemos pensar com relação a todos nós, incluindo, óbvio,
os discípulos que caminhavam com Cristo, todos eles, mulheres e homens. Então, quando o Cristo falava algumas coisas e aquilo tinha a ver com a zona proximal de aprendizagem daquelas pessoas, aquilo fazia um sentido, não é? Por exemplo, vamos pensar simbolicamente na passagem, né, em Lucas, no capítulo 8, versículo 2, quando Maria de Magdala, Maria Madalena, encontra Jesus, né, e o evangelista vai dizer que quando ela o encontra, 7 demônios saíram dela. Na visão espírita podemos pensar que eram obsessores, enfim, eu vou convidá-los a pensar isso a partir de uma visão simbólica. 7 demônios, ou seja, todas as sombras, todas as dificuldades, aquilo que ela ainda não entendia muito bem, quando ela encontra com Cristo, aquilo que o Jesus ensina faz tanto sentido para ela, não é? Ela é convertida imediatamente. O Espírito Emmanuel vai dizer através do médium Francisco Cândido Xavier que Maria de Magdala foi, né, dentre todos os que estiveram na Terra convivendo com Jesus, foi a alma que se converteu instantaneamente, diferente inclusive de Saulo de Tarso, por exemplo, não é, que teve o seu tempo ali. Então, ela estava no ponto para compreender aquilo que o Cristo oferecia. Na zona proximal de aprendizagem dela, não é, aquilo tudo fez sentido e se tornou real, tanto que, em seguida, a morte e materialização do Mestre, depois das 12 materializações que aconteceram após a crucificação, ela segue trabalhando, não? Apesar de ter sido, não é, abandonada ali pelos discípulos, deixada de lado, segundo a visão de Humberto de Campos no livro Boa Nova, ela segue trabalhando. Ela já tinha entendido a proposta. Ela falava do Cristo desde o início com propriedade, com sabedoria. Passou pela porta estreita, como Jesus a havia convidado a passar, muito antes da sua morte. Então, aqueles homens todos, cada qual, assim como nós, estavam num setor de aprendizagem ali no coração. Havia uma possibilidade maior para uns de a compreenderem e um pouco menor para outros. Agora, não estamos discutindo aqui o amor e a boa vontade de todos eles. E jamais poderemos deixar de lado esse aspecto sagrado, que é um aspecto ligado ao amor mesmo, aspecto ligado a Deus. Porque cada qual ofereceu ao Cristo o que de melhor tinha. Não podemos duvidar. Mesmo ali, eles duvidando, como Tomé, negando ao Cristo, como Pedro. Pedro, que em determinado instante percebe Jesus é o Messias, e ele diz isso. Eu te vejo, mestre, você é o Cristo ungido de Deus, você é o Messias. Jesus concorda, e em seguida Jesus começa a dizer, pois bem, eu sou. Falaste bem, Pedro. E aí ele começa, em seguida, a dizer àqueles homens todos os dissabores pelos quais eles iriam passar, e comenta que ele mesmo seria perseguido, julgado, condenado e morto. Ao dizer isso, Pedro se assusta e diz, mestre, chama Jesus, não é? Falado isso, diz, mestre, mas como pode? Ele vai ralhar com o Cristo. Isso não pode acontecer. Como assim o Senhor vai permitir que isso aconteça? E aí Jesus fica, não é, mais firme com Pedro, ralha com ele, sim, diz, né, afasta-te, né, não fale assim, ou seja, está há tanto tempo comigo e não percebeu ainda que nos testemunhos, aliás, os testemunhos são necessários para aqueles que abraçam a verdade. Os testemunhos precisam acontecer. É preciso que se entenda, não é, que a missão dele tinha outras características que não a esperada apenas na literalidade, quando se falava e se escrevia, se profetizava sobre o Messias. Pois é. Então, aqueles homens, cada qual,
deles entendiam e compreendiam conforme as suas possibilidades. E Judas de Queiroz, Judas que, segundo Humberto de Campos, era um pouco diferente de todos os outros, tinha todo o seu entusiasmo e tornou-se um tesoureiro ali daquele grupo, não é? Então, Judas entendia, sim, Jesus é o Messias. Podemos perceber isso. Jesus é o Messias. Se eu tiver, né, condições de ajudá-lo com o melhor que eu posso fazer, eu sou um comerciante, eu consigo, né, eu vou atrás dos recursos, porque para ele se tornar esse Messias que vai fazer tudo o que tem que fazer, eu preciso ajudá-lo, porque ele me parece muito manso, muito tranquilo, muito pacificado para tudo que ele precisa desenvolver aqui. Ou seja, ele é o Messias, mas tem algumas coisas que parece que na personalidade dele estão faltando para que ele faça aquilo que está escrito nas Escrituras. Nós percebemos isso num dos capítulos, não é, do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos vai dizer sobre isso, sobre um diálogo que aconteceu entre Tiago e Judas um dia antes de todas as questões acontecerem, não é? E que Judas comenta com Tiago sobre isso que eu estou falando para vocês, não é? Olha, Jesus é maravilhoso, ele é o Messias, sim, mas me parece que falta força, me parece que falta, não é? Uma certa violência. E aí Tiago vai chamando a atenção dele, olha, não é assim, Jesus nos ensinou num outro sentido. E percebamos que, né, nos evangelhos, durante a Santa Ceia, o que acontece ali, não é? Jesus não diz que ele seria traído, né? Ele diz, um entre vós irá me entregar. Então ele molha o pão, entrega para Judas e diz, o que tem de fazer, faze-o. Quanto antes. Podemos perceber aí também, não é, que, óbvio, Jesus sabia de toda aquela revolução que estava acontecendo no coração de Judas. E que, para que tudo acontecesse da forma como aconteceu, Judas, como é o Deus aproveitando, né, do mal, extraindo do mal todo bem, Judas estaria ali a serviço para que acontecessem os desdobramentos. E então Judas sai e vai até o Sinédrio. E aqui fica uma pergunta para nós. Será que Judas foi mais traidor? Ou será que ele foi mais traído? Vamos pensar, porque na cabeça dele, ele queria, né, acelerar o processo do cristianismo. Na cabeça dele, ele queria trazer, ofertar a Jesus com uma proposta bem mais radical, bem mais revolucionária, ofertar a Jesus um caminho que fosse mais aberto, não é? Uma porta um pouco mais larga para facilitar ali o cristianismo nascente. Então ele vai até o Sinédrio, vai conversar com Caifás, vai conversar lá com os doutores da lei e ele faz um acordo, não é? Segundo Humberto de Campos, mais uma vez, qual era o acordo? Olha, eu entrego Jesus para vocês, não é? Mas vocês me permitam estar à frente, não é, dos julgamentos posteriores. Eu quero ter aqui um lugar de destaque dentre vocês. E também um dinheiro para começar com o seu novo negócio, não é? Para ele poder se engajar melhor ali nessa sua missão. O que Judas tinha dificuldade de compreender, não é? Que não era o dinheiro que abriria essas portas, mas a força do amor, a força da compaixão. E ele recebe 30 moedas de prata e vai lá e dá um beijo em Jesus, enfim, todo o desdobramento que nós já conhecemos. Ao perceber que o seu mestre, que o seu amigo foi condenado e foi morto, e percebeu então também ele que foi traído, ele voltou até o templo, devolveu as moedas e, tomado por um desespero profundo, já que toda a sua intenção, não é, acabou desaguando
num lugar totalmente diferente do que ele imaginava, tomado de um desespero, ele se suicida. Se bem que não há um consenso sobre essa questão do suicídio nas escrituras, não é? No Evangelho está assim que ele se suicidou, mas em Atos dos Apóstolos consta que ele pegou essas moedas de prata e comprou um terreno e ele morreu nesse terreno. Enfim, existem especulações, não precisamos entrar aí por este caminho. Mas podemos sim, muito mais importante do que os fatos históricos para nós, muito mais importante é nós refletirmos sobre nós mesmos, de acordo com aquilo que podemos tomar contato, não é? Como eu disse, muitas vezes nós projetamos as nossas sombras nos personagens, entendemos que Judas é um traidor, quando em verdade ele estava ali tentando auxiliar da melhor maneira possível, e sim, estava equivocado, como muitos outros estavam também equivocados, embora tenham feito diferente. Estavam tão equivocados que não conseguiram acompanhar o grande amigo durante todo o percurso até o Gólgota. Já as mulheres, que pelo visto, né, já estavam ali com sua zona proximal de aprendizagem, já estavam próximas e compreenderam melhor a mensagem do Cristo. Essas mulheres, sim, acompanharam, não sentiram, e mesmo com medo, não é? Já compreendendo a questão do reino, a questão que Jesus coloca, elas acompanharam o Mestre durante todo o tempo. E também o discípulo João, um querido, não é? Também foi assim, esteve lá ao lado de Maria, esteve o tempo todo junto de Jesus aos pés da cruz. Então, os julgamentos, não é? Eles não nos cabem. Aliás, estou lembrando aqui, Chico Xavier, já no final da sua encarnação, ele foi procurado por um repórter que fez a seguinte pergunta ao Chico. Né? Chico, depois de tudo que você ensinou, depois de tudo que você psicografou, depois de tudo que você aprendeu ao longo desses anos, o que você colocaria como essencial, né? Uma aprendizagem a mais importante? E Chico respondeu, não julgue, não julgar jamais. Porque quando nós julgamos, imediatamente a vida entende que nós devemos ser testados naquilo que nós estamos julgando. Quando nós julgamos, não no sentido do discernimento, de discernir entre o que é bom, o que é ruim. Eu posso observar uma ação, e assim deve ser, claro, não é? Observar algo que acontece e me dar conta, olha, isso não é bom, isso eu não vou fazer, ou isso sim, vale a pena. Isso é discernimento. Julgamento, neste sentido, sentido que Chico nos coloca, não é? É quando apontamos o nosso dedo, julgamos, condenamos, desqualificamos o outro por conta de suas ações. Então, não julgar nenhum desses discípulos. Por quê? Porque nós muitas vezes vendemos o Cristo até os dias de hoje. Nós muitas vezes comercializamos, não é? Nós humanos continuamos aqui no mundo, não é? Sem compreender tão bem a mensagem de Jesus. Nós aqui continuamos, apesar das informações do Evangelho, apesar de convivermos com essas informações há muitas encarnações, nós continuamos aqui errando, falhando, muitas vezes negando o Cristo, muitas vezes desconfiando de Deus e da vida, como fazia Tomé. Então, por que vamos julgar, não é? Vamos sim compreender, vamos sim perdoar, vamos sim amar. Essa era a proposta do Cristo. Se é verdade que Judas se suicidou e que Jesus esteve com ele por 3 dias, se é verdade que depois Mãe Maria foi resgatada ali dos seus sofrimentos, muito bem, pode ser, e é lindo que assim seja, e é lindo que assim seja. Se é verdade, por exemplo, a entrevista que Humberto de Campos, né, no livro Cartas e Crônicas, ele vai nos contar uma entrevista que ele fez com Judas,
onde Judas explica para ele, de fato, eu estava assim equivocado, mas aconteceram muitas outras coisas ali, coisas políticas. Vale a pena a leitura deste capítulo no livro Boa Nova, no livro Cartas e Crônicas, desculpe. Então Judas fala para Humberto, de fato, errei, estava equivocado. E tive várias encarnações com muitas dificuldades também. Não é? Até o século XV, quando fui queimado, enfim, pelo fogo da Inquisição. Mas o que é importante, e talvez a parte mais sagrada desse texto, muito mais importante do que as curiosidades, não é? Foi este ou foi aquele espírito, isso não nos importa muito. O que é mais importante é ele dizer, estou quite com a minha consciência. Eu estou muito tranquilo comigo mesmo. Não é? Toda a lição já foi aprendida. Então está tudo bem. Outros estão. Isso não está no texto. Veja, nós continuamos julgando, continuamos condenando muitas vezes Judas. Não é? Mas ele está tranquilo com relação a isso, porque o pior dos julgamentos é o julgamento da própria consciência. E ele já está tranquilo, está quites com isso. Talvez todos os outros discípulos, talvez o próprio Emmanuel, que nós sabemos, teve contato com Jesus, perdeu uma sagrada oportunidade, continuou falhando, perdeu a esposa Lívia por conta dos seus equívocos e hoje trabalha de maneira tão ardorosa junto ao cristianismo, junto ao espiritismo. Então, vamos julgar Emmanuel? Vamos julgar Públio Lentulus? Vamos julgar Judas? Vamos julgar a todos nós? Aonde vamos? Como dizia Gandhi, não é? Olho por olho, vamos acabar todos cegos. De que adianta ficarmos buscando culpados quando, em verdade, o ideal é encontrarmos soluções? E qual é a solução? Observarmos a história, aprendermos com ela, não para nos revoltarmos com relação aos personagens e à história ocorrida, mas para compreendermos os melhores caminhos para construirmos um futuro melhor. Esta é a ideia do Cristo, esta é a ideia de Deus, esta é a ideia do Espiritismo, e eu espero de todo o meu coração que consigamos ir por essa trilha. É isso que eu queria falar hoje sobre Judas Iscariotes com vocês. É claro que existem maiores e talvez até melhores interpretações, é claro, não é? Mas é esse convite. Vamos em frente, meus queridos. Recebam um forte abraço daqui. Está um friozinho aqui no Sudeste hoje. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Jesus os abençoe.